E fiquei muito impactado hoje, né? De pessoas que eu não vi aqui há muito tempo, né? Talvez 50% ou 40% conheçam a mim. A igreja realmente tomou um processo de renovação. Isso acontece de forma, às vezes, natural na vida de um processo, da vida, né? A minha esposa, Rosângela, que foi lá com as crianças, ministra de música, ama a música, fica até meio preocupado se ela ama mais a música do que eu, mas eu nem me importo, pastora amada, com isso, porque o amor dela permanecerá depois que eu não estiver aqui. Então a música vai acompanhá-la até a eternidade dela. Meus filhos estão aqui, Juan, muitos conhecem, e Arthur também, meu outro filhão. Então, Rosângela atura 3 homens. Então, complicado, irmão, né? Mas Deus tem dado graça a ela para aturar a gente, né, Juan? Cheguei aqui, fiquei muito impactado com algumas palavras iniciais, dizer para Fernanda. Eu não gosto de tema de mensagem, irmãos. Respeito quem tem, quem faz, quem usa, quem utiliza. Aí o irmão veio no meu ouvido e perguntou: qual é o tema da mensagem? Eu vou ter que dizer alguma coisa para ele. Eu falei: a vida no reino de Deus. Então, Fernanda, a vida no reino de Deus, se uma pessoa não couber, nenhuma pessoa caberá. E você já está. O reino de Deus é assim, irmão. Se uma pessoa não couber, nenhuma caberá. E é sobre esse reino de Deus que eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu falei assim: olha, meu filho, é sobre isso. E toda a ministração do culto dessa noite, eu posso dizer que foi uma introdução da palavra, porque falou só sobre Jesus. Falei: meu pai, é a introdução, acho que não vou nem fazer a introdução, porque eles cantaram a introdução. Então eu estou já há mais de 30 anos estudando a palavra. Comecei bem cedo, com 16 anos de idade. Da minha forma, do meu conhecimento, do meu jeito, não sabia praticamente nada, mas gostava de falar, gostava de fazer uma menção a alguém. Às vezes falava em aniversário, e às vezes eu era escolhido, e eu lá falava, 16, 17 anos. A partir daí já tive já minhas experiências. Depois de um tempo, fui professor de EBD por mais de 10 anos, o meu segundo estágio. Meu terceiro estágio foi no seminário. Então, eu fui só evoluindo conhecimento por conhecimento. E hoje, irmão, eu estou no meu 4º estágio de aprendizado. E está sendo batata para mim, porque para quem gosta de estudar, e eu gosto de me aprofundar, não está sendo fácil receber algumas coisas em relação a algumas percepções que a gente tem de mundo. Aí vem uma moça aqui na frente dizer que ela está há 5 anos com uma depressão severa. E isso dói muito aqui dentro. Porque foi a área que Deus está me colocando. Ah, não vai ser pastor mais? Não é isso. Eu estou entendendo hoje outras coisas da parte de Deus, então eu tenho que respeitar. Estou lá no Instituto Brasileiro de Formação de Terapeuta, em Fortaleza, terminando o curso de terapeuta. Já me matriculei agora na psicopedagogia para poder agregar o processo, porque eu gosto de pessoas. Falar de matemática comigo, eu passo para o Daniel.
passo para os irmãos, não é a minha praia. Eu sou das humanas. É Deus que faz assim com cada um, faz assim com você. E assim Deus me deu essa palavra. Você vai, fala sobre isso. Fala sobre o meu reino, porque foi aonde você entendeu. O reino é onde você precisa viver e tem prática para você realizar. Então, se tem prática para mim, diga para o seu irmão, tem prática para você também. Fala de novo, tem prática para você, irmão. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Como praticar a vida do reino no nosso dia a dia. Como lembrar dessa palavra amanhã quando eu acordar. Como eu lembrar dessa palavra daqui uma semana. Daqui um mês. A proposta é essa. Porque eu não vou mais esquecer. Aí eu tenho meus filhos para colocar em prática, tenho a minha esposa, tenho a minha faculdade, onde eu trabalho, tenho meus amigos, tenho meus contatos, é muita gente. Então abra sua Bíblia, por favor, por gentileza. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E fica com sua Bíblia aberta aí. Que a gente vai voltar para aí já já. Mateus 5, de 13 a 20. Alguns chamam de Sermão do Monte. Eu vou chamar de um bate-papo no monte. Um direcionamento no monte. Cantamos aqui, Deus é o Deus das montanhas, é o Deus também do vale. Então Jesus aqui, ele está em sua época, entendendo o processo, a sua ambiência. E você olhar a vida há 12 mil anos atrás e um pouco mais, a vida era essa aqui, Mateus 5. Esqueça da conversão de Constantino, esqueça das ideias mirabolantes de Calvino, das teses de Lutero, das cartas de Paulo, esqueça isso, volta lá 2000 anos atrás, um pouco mais, você vai estar aqui, Jesus conversando com pessoas, simples, irmão, como um bate-papo de final de semana com um amigo que você trata e conversa com ele. E a gente entende que a ambiência de 2000 anos atrás, nesse contexto aqui, a vida religiosa era uma vida religiosa, política, interesseira e excludente, com marco social, deslealdade, onde prevalecia a questão dos mestres da lei, dos escribas. Eles conheciam a Torá. E quem não conhecia? Ficavam à margem, eram excluídos. A rejeição, irmão, ela é uma das coisas mais terríveis da vida de uma pessoa. A neurociência vai falar sobre isso, a psicologia fala sobre isso, Jung, Freud e tantos outros. Saber de uma rejeição, de um abandono, dói a alma.
E Jesus percebe isso, levando esse povo excludente a um lugar. Por isso que eu falei, Fernanda, se no reino de Deus não couber uma pessoa, não caberá ninguém, pastora. É um texto que eu demorei a aprender. Eu estou aprendendo ainda a Bíblia. E dentro da versão do tempo, da ambiente do templo, da vida religiosa, vamos trazer Mateus 5 para a nossa ambiência hoje. Será que existe marco social no nosso meio? Será que existe um olhar excludente no nosso meio? Será que a gente entende a vida do reino com o olhar de Jesus? Ou a gente olha a vida com o nosso olhar? Então eu quero trazer essa palavra para mim e para você, para a gente entender que viver dentro de uma perspectiva com o olhar de Jesus é a necessidade. E onde eu vou encontrar a prática desse texto do reino, da vida de Deus na minha vida. É onde a gente vai agora entrar e você vai acompanhar Mateus 5, de 13 a 20. Se ficasse nos evangelhos, irmão, se nós tivéssemos só o evangelho, estava maravilhoso para mim. Embora alguém vai dizer que Paulo foi o homem que mais entendeu a mente de Cristo. Eu até um dia compreendi assim, hoje eu não compreendo mais. Se tivesse só os evangelhos, a palavra simples, pontual, direcional, e que traz resolução de Jesus, eu ficaria com ela. Ficaria com ela, Fernanda. Ficaria com ela, meu jovem musicista. Benedito, eu ficaria com ela. E eu preciso ficar com ela. Muitas das vezes, essa vida do reino não é traduzida na minha vida, na prática do meu dia a dia. Mas se eu entendo que o reino de Deus está em um lugar, a coisa começa a desenrolar. E a coisa começa a acontecer aqui. E desce para o coração. Porque a vida social da nossa sociedade contemporânea do século 21 sempre foi, e hoje muito mais com contundência, na nossa mentalidade de viver. A vida está na mente, não está no coração. O nosso órgão mais importante, outro, não é o coração. Você sabia que é o intestino? Se você deitar e fizer uma flexão, dobrar os seus joelhos e pegar algo, botar aqui, ó, está pulsando. De repente tem um coração aqui. Quase essa experiência. Eu falei, gente, é verdade. Mateus 5 diz: antes, ele vai dizer do Sermão do Monte, vai dizer para quem quer ser feliz, faça isso, terá isso, seja feliz assim, vai ter isso. Depois de toda essa orientação de, olha, você quer ser feliz, faça isso. Ele chega nesse contexto aqui de Mateus, versículo 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são, irmão, vocês são
É dizer assim, olha, Marta, você é. Marta será? Se Marta já é, ela será? Se eu já sou, eu vou ser? Ou eu sou o mesmo? Jesus está dizendo uma palavra imperativa. Vocês são. Jesus não deixa dúvida. Vocês são. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhe digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que, um conectivo, todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu o advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus, se isso vocês não fizerem. Obrigado, Deus, por essa hora, por esse texto. Obrigado pela tua justiça, obrigado pelo teu reino, por cada vida que se encontra aqui, como elas são especiais. Obrigado porque um dia nos fez entender que podemos participar desse reino. Por isso te damos graças e pedimos a tua bênção para essa hora, para cada vida, para esse bilhete que chegou aqui nas minhas mãos. Tu conheces, Senhor, essa vida. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe do Durval Cordeiro. Que a bênção do Senhor o alcance. A bondade, a misericórdia do reino o alcance. Da mesma forma que o sal dá o sabor, e a luz clareia e traz vida e resposta em todo lugar que tiver escuridão. E que seja dessa forma, para a glória do teu nome, Deus. E no nome de Jesus. Amém. Então a gente traz a palavra simples, indo ao ano 2000 atrás, para essa palavra tão simples agora. Onde os mestres da lei eram os caras da parada.
eram os homens excludentes das pessoas, e Jesus, sabendo da importância das pessoas, reúne as pessoas em volta dele. Isso é igreja. A palavra eclésia do grego, que é traduzida é congregação, é um ajuntamento, é uma comunidade. Aonde? Em torno de Jesus. Isso é igreja. As paredes podem cair de um lado e do outro. Paredes. Isso aqui não faz parte do reino. Nunca fez. Sabe por quê? A tradução da lei, o simbolismo do poder da lei, era o templo de Jerusalém. E onde está o templo de Jerusalém? E sem medo de errar, ele não vai se levantar mais, irmãos. Porque Lucas 10:9 diz: o reino já está entre vocês. Irmãos, o reino já está entre nós. A vida já está entre nós. O poder da vida de Deus está entre nós, através do reino que está dentro de você. Aí cantamos, de fato não teremos medo com essa consciência. Então Jesus leva essa multidão para lá, para que ele também tenha a mesma consciência. E Jesus primeiro fala da coisa boa. Ele fala de sal e fala de luz. Tem gente que gosta de uma comida mais requentada, mais saborosa, mais abananada, com tempero, com sal. Outros não, que é mais leve, né? Uma comidinha mais tranquila. E cada um com o seu cada um. A minha comida é bem temperada, só que é um tempero bem leve, né? Até porque o sal, ele tem que fazer o quê? É dar o sabor. Então Jesus apresenta dois elementos importantíssimos que fazem parte da vida do reino de Deus. Que já está aonde? Aonde está, irmãos? Indo nesse contexto de 2000 anos atrás, para hoje, ele está no mesmo lugar. Põe a mão aqui, ó, o dedão, indicador, faz assim, ó. O reino de Deus está aqui. Por isso eu não tenho mais medo de nada. Mas, pastor, você não sabe a minha dimensão da minha vida, das minhas dúvidas. Não sei para onde que eu vou, qual o caminho que tomar. Ou não tem caminho ainda? Que faculdade? Que trabalho? Que direção? Então Jesus traz essas pessoas para poder darem a elas uma direção. Talvez é essa direção que você precise hoje, que eu precise hoje, que nós, como reino de Deus, precisamos hoje. E a primeira lição que eu tiro é essa do reino. O reino não exclui ninguém. Eu não consigo olhar nos evangelhos Jesus excluir ninguém. Não vejo, irmão. Ele dá direcionamento. Ele fala, é por aqui que você tem que ir. Agora, se você vai por outro caminho, aí é consequência sua e minha. Então ele traz dois elementos para traduzir para nós, que ele traz duas coisas boas.
Vocês são o sal da terra. Ele diz para mim e para você, o sal e a luz é afirmação. Então você vai sair daqui hoje com essa consciência. Jesus me reuniu hoje lá, num outro contexto, na comunidade cura, não na dimensão daquela multidão, mas trouxe algumas pessoas, eu estava lá, e eu saí de lá com essa consciência de que eu sou sal e luz. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Será que ele está dizendo aqui que eu posso perder o sabor? Será que ele pode me jogar fora? Não. Ele está falando, eu não posso perder a ação do sal. Uma metáfora para explicar em coisas pontuais de contexto do nosso dia a dia. Então, o sal faz parte de um processo de elaboração de dar sabor. Então, Jesus está dizendo para mim e para você, você tem condições de trazer e dar sabor para alguém. Quando no contexto da época, eles eram excludentes, rejeitados, ele disse, olha, vocês podem aprender essa lição nesse bate-papo, nesse monte. Vai dizer um psicólogo ali, Vygotsky, russo, ele diz que o ser humano não nasceu ser humano, ele se torna ser humano. Certo contexto até engajo em um contexto, mas Jesus vai além. Vocês são seres humanos e levam no seu ser a ação do meu reino. Porque se o sal não tem a sua ação, ele não serve para nada. Bota lá fora, o caminhão de lixo vai levar lá para o lixão, e lá as pessoas vão pegar lixo e vão pisar também no sal. A ação do sal foi jogada fora. Então não jogue a ação fora, sua e minha, a partir dessa consciência. Eu sou sal e posso levar sabor para alguém. Porque o reino de Deus já está entre nós. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Romanos 14,17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Entenda você nesse contexto. Eu estou vivenciando o reino de Deus em mim. É para eu dar comida e bebida para alguém, Jonathan? Não. Eu vou levar a essência do reino a partir de exemplo e de servir a sociedade com o que o reino tem em mim, que é amor, bondade e misericórdia. É isso que o reino tem. Por isso que o amor não é comida e não é bebida. Embora que comer e beber é muito bom. Amo, irmão, duas coisas que
às vezes até sai do orçamento. Mamãe tinha uma problemática comigo, mas às vezes eu comprava para ela fazer e eu comia praticamente sozinho, me deliciava. Lá em casa só eu que gostava disso. Hoje eu não faço muito, porque aprendi a gostar muito de peixe com Rosângela. Meus filhos não gostam muito de peixe, né? Deixa para mim. Hoje eu amo peixe, né? É ômega 3, tem ômega 6 e tem ômega 9, irmão. Por isso que eu estou com saúde para viver muitos anos. E Jesus deu ômega 3, 6 e 9 no seu discípulo, porque ele ia pescar e dava peixe. Saúde. Jesus sempre deu saúde. Vou convidar você e pastorinha Érica, Valéria, meu Deus do céu, não vou falar mais nome de ninguém. Irmão, eu amo o tal do bacalhau e camarão, irmão. Me deu até água na boca. E por isso que eu torço para um time, mas isso aí é outra coisa. Mas amo bacalhau e amo camarão. Aí um amigo lá do trabalho me fez uma impressão, que ele mora lá em Gagaú. Ele falou assim, Wellington, eu estou com camarão lá. Eu falei, quanto que é o quilo, meu filho? Para você eu faço por 30. Eu falei, traz. E fui comendo devagarzinho, na semana, 1 quilo de camarão. Não pode acabar rápido, tem que comer bem devagar. E essa consciência de reino, essa coisa boa de igreja, que nós somos, tem que ser vivenciada nesse processo de quem nós somos. Jesus está dizendo lá e diz hoje, você é importante porque você pode trazer sabor na vida de alguém. Mas ele não para no sal, ele vai para a luz, irmão. O sal aqui traduzia uma aliança muito forte de Deus com Israel, aliança de sal. Então tinha uma conexão, talvez Jesus pensou nisso, mas nada de pensar na lei, porque depois ele vai massacrar a lei depois daqui, que é a coisa ruim do texto, mas boa para a gente aprender. Ele fala sobre a luz. Vocês também são luz, e luz do mundo. Então, para que serve a luz, Valéria? Na tua casa deve ter lá uma luminária bonita. E você gosta de apertar o botão e acendê-las. E a gente, às vezes, admira uma luminária bonita, diferente, que comprou, às vezes, para o Natal ou para o Ano Novo. Ou uma mesa de centro, ou uma toalha de centro, mas a luminária vai sobressair. Você é a luz do mundo. Na sociedade onde você estuda, onde você vai, você pode trazer claridade, resposta, abrir caminho para alguém. Jesus transfere isso para quem? Para nós, dando-nos consciência de que hoje eu posso isso. Lembrei dessa pessoa, vou falar dela, mercê da graça de Deus. Isso foi antes de casar, já tem bastante tempo, uma das minhas experiências, e alguém estava muito mal. E eu fui na casa dessa pessoa e chegou lá, eu fui perguntar pela mãe dela, a mãe dela não estava. Eu cheguei, ela chegou na frente, e a primeira palavra que eu falei, olha, você está abençoada, e dei um abraço nela, em nome de Jesus. Sem pretensão de que nada acontecesse. Mais tarde, quando eu volto para a oração, tinha lá um movimento de oração na casa da tia Elita, e a tia Elita diz, olha, para aí que eu quero falar algo. A minha filha passou hoje o dia todo passando mal, não comeu nada hoje, passando mal direto, com enjoo,
mexeu com água sanitária, com um produto lá de limpeza, e ela não pode, acabou, ela ficou hoje péssima. E o Hélio teve hoje aqui e disse para ela ser abençoada, e abraçou ela, e logo em seguida ela foi para a panela e foi comer. Você tem algo que pode trazer sabor para a vida de alguém? Trazer caminho e luz para a vida de alguém em um tempo excludente, em um tempo de marca social, de preconceitos sociais. Por isso que eu disse que o reino de Deus, se não couber, se uma pessoa não couber, nenhuma pessoa caberá. Então você já está dentro. Seja você quem for. Você é importante em cada detalhe, em cada andar, no seu sorriso, no seu cabelo, na sua expressão, em tudo que você fizer. Não tem ninguém no mundo igual a você. Você sai daqui hoje com essa consciência de que o reino de Deus chegou e está onde? Mas eu sozinho, pode ser até bom, mas para melhorar, somos muitos. E tendo essa consciência uníssona, isso se transforma em algo muito mais poderoso. Mas a experiência pessoal é essa, eu saio daqui hoje com essa consciência. Existe algo aqui dentro que ninguém me tira. Foi-me dado algo para poder trazer algo para alguém. Levar vida, levar sabor, trazer claridade, trazer uma expectativa nova, trazer uma luz diferente. Sal e luz. Afirmação. A lei aqui era transição. Se você ler Mateus do início ao fim, lá no final do verso 7, ele vai dizer, vai terminar o sermão, o papo no monte, vai fechar ali, mas depois ele vai continuar falando de outras tantas coisas que vão acontecer até que se cumpra o que ele falou. No verso 18. Eu lhe digo que a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Ele não está falando aqui, irmão, de um canon fechado. Ele não está olhando lá no futuro para nós com esse texto. Ele está falando da Torá. E dentro do processo da Torá, no ano 70, o templo cai. Aí Paulo vai lembrar, como eu já falei em Romanos 14, 17. Olha, é verdade, não há templo, mas o reino já existe. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é manifestação, minha e sua, de amor, de paz, justiça e alegria. Então você tem paz, uma consciência de paz, mesmo sem estar em paz. Tem uma consciência de justiça, mesmo que você esteja sendo injustiçado. E vai ter alegria, mesmo que suas amanhãs não sejam tão ensolaradas. Mas você bate, olha no espelho da sua casa e fala assim,
aqui está o reino de Deus. Ele já trouxe sabor na minha vida. Ele já trouxe luz na minha vida. Eu só tenho que continuar caminhando. Por isso eu posso acordar e não ter mais medo. E a lei nessa transição, ela termina com a queda do templo. E Jesus diz, olha, o templo não existe mais. Mas o reino de Deus continuará presente na vida de vocês, através das manifestações de exemplo, de vida, de bondade, de misericórdia. Aonde você estiver, não importa o lugar, você vai trazer sabor, você vai trazer luz. Eu imagino que a cara que eles ficaram, como? Se nós não conhecemos a Torá, não conhecemos a lei. Como se Jesus dissesse, olha, esquece os escribas, esquece os fariseus, porque eles só estão metidos na lei, buscando e achando que sabem da lei, porque estão com medo que Deus volte de novo, a pesar a mão sobre Israel. Porque foi assim que aconteceu quando Israel foi para a Babilônia e ficou lá 400 anos. E a partir dali que começou a exploração das sinagogas. Não tinha mais templo, foram para a sinagoga. Então os escribas queriam o quê? Nutrir e cumprir a lei, mas ninguém pode cumprir a lei sem o estabelecimento do reino a partir de paz, justiça, alegria, amor, bondade, seja aonde você estiver. A eclésia, a igreja, não tem mais nada a ver, irmão, com parede. As paredes não são mais a casa de Deus. Embora que às vezes a gente erra, né? Deus, aqui é tua casa. Não é, irmão. Sinto muito te dizer e te esclarecer isso. Com carinho e com amor. Mas você pode dizer assim, olha, o reino está aqui. E eu como igreja, não importa em que dimensão estiver, grande, pequena, com pastor, sem pastor, com liderança, sem liderança, ou com papa, ou sem papa, eu tenho a manifestação do reino e eu vou exercê-la, porque Deus me autoriza, porque Ele me fez entender que se uma pessoa no reino não couber, nenhuma caberá. Que nessa noite a gente possa entender essa simplicidade dessa palavra. E eu termino com o verso 18 e 19. Até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado. Então, quem pegava a palavra e ensinava ela de forma errada, não ia fazer a ação devida. Então, quem não faz a ação devida do reino, vai ser considerado o quê? O menor. Considerado, irmão. Jesus não está aqui rebaixando ninguém. Mas ele diz também, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la de modo correto, será considerado o quê? Um Daniel na vida. Eu acho que tem alguém que morre Daniel, me corrijam. Eu vou falar, é grande.
mas grande a partir do entendimento que o reino de Deus está aqui. Se eu sou filho, se eu sou esposo, hoje eu não tenho mais os meus pais, eu sinto uma falta da minha mãe tremenda, irmão. Daquele abração que eu dava nela, botava ela no colo, ela ria. Mas hoje eu entendo que eu não tenho mais a minha mãe, mas eu posso levar sabor para os meus filhos, para a minha esposa. Às vezes a gente pisa muito na bola, né? E hoje eu tenho consciência como eu piso na bola, muitas vezes lá em casa, com meus filhos. Pisei na bola com a minha esposa. Mas Deus chega e fala assim, olha, rapaz, dentro de Deus, dentro de você, o meu reino está estabelecido. Irmão, está estabelecido, não vai estabelecer. Isso que quem está dizendo é Jesus. Então, se está estabelecido, eu posso levar sabor. Se tem alguma coisa pendente em você, é eu e você que temos que resolver. Mas o reino já está estabelecido. Então, sair com essa consciência de levar sabor. Levar a ação do reino é levar sabor. Manifestar a ação do reino de Deus é trazer luz. E não viver na legalidade da religiosidade da palavra. Aí Jesus está condenando eles quanto a isso. Vocês sabem muito. Bom, foi o caso dele, mais um papo direto lá com os sacerdotes. Mateus 23, 23. Vocês dão o dízimo só do comilho, do alface, das coisas menores. Por quê? Fazem essas coisas, mas também vivam misericórdia, viva a justiça, viva o amor, viva o reino de Deus. Vocês não vivem isso, então para que palavra? Então aí o reino não está estabelecido por uma questão minha e sua, e na época do sacerdote. Então você sai hoje aqui com essa consciência boa, santa, que a palavra é boa. E eu estudo ela há mais de 30 anos, irmão. Estou aprendendo. Então o reino dos céus é onde o mundo construído de Deus impera a justiça. O reino dos céus não é lá em cima. No Sermão do Monte, não. O reino dos céus, no Sermão do Monte, é a manifestação do reino de Deus através da ação minha e sua. Então, que nessa simplicidade da palavra, consciente de que quem nós somos, nós não seremos. Então, você pode chegar em casa hoje, se é bonito, se é lindo, fala assim, olha, eu sou o reino de Deus, ele já está em mim. Amém. Olha que privilégio. Irmãozão, privilégio. E falar assim, hoje eu posso levar um sabor. Ah, sua esposa gosta de camarão? Leva um sabor para ela. Ah, que beleza. Mas sabor da sua vida. Que às vezes, se a gente não cuidar, a gente não leva sabor, irmão. A gente vai amargar a vida do outro, e isso a gente não quer. Mas como Paulo fala, que Daniel cantou no domingo passado, aquilo que eu quero fazer, isso eu não. Porque é uma luta. Mas com essa consciência, nós não temos mais luta. Nós temos a ação do reino para que a gente possa entender que a gente hoje é um canal na vida do outro. Mesmo pequeninos, vai ser muito mais fácil a gente encontrar o outro e dizer, olha, eu sou luz na sua vida,
eu sou sabor na sua vida e eu estou com você. E a gente vai continuar junto, se respeitar junto e vamos seguir até o dia que Deus permitir. Que amanhã talvez você não esteja aqui. Talvez eu não esteja aqui. Mas enquanto eu estiver, seja sal para levar sabor e seja luz para clarear e trazer algo novo para aquele que precisar. No entanto, que Deus nos abençoe. Amém ou não amém? Dá um aplauso a Deus e diga: obrigado, Senhor. Coloque suas marcas.